Nascida no Sapecado, interior, trabalho atualmente numa cidade, né? Que o Sapecado, no caso, pertence a essa cidade, é município dessa cidade. Estou aqui fazendo esse vídeo da forma que eu posso, nas condições que eu posso, talvez para te inspirar que você deva começar do jeito que você está hoje. E às vezes isso é difícil de acreditar. Quando eu via vídeos assim, né, eu sempre pensava, mas ela tá com uma roupa legal, ela tem uma roupa legal. Mas ela tá com uma câmera legal, ela tá com um espaço legal. E acreditem, eu comecei sem câmera legal, né, no meu trabalho. Eu sou nail design, vai fazer aí, eu acho que mais de 7 anos, né? Tentei várias vezes, recomecei várias vezes, né? Hoje eu atendo na sala da minha casa, quero melhorar muitas coisas, eu preciso de melhorar muitas coisas ainda, né? Coisas importantíssimas para me tornar uma profissional de fato, né? De alto padrão. Mas estou aqui tentando, recomeçando cada vez mais e já faturo de 5 a 10 mil já, né? Fiz 10 mil no meu dezembro, né, do ano passado e venho faturando aí nessa média, né, de 7 a 10. A gente às vezes bate o teto, né, e volta. Dezembro é mais movimentado também. Mas é assim, né? E eu quis trazer isso para vocês aqui de início, e eu quero falar sobre mentalidade, rotina, decisão, virar a chave, né? Mudar a sua vida. Eu era uma pessoa que não tinha rotina, né? Totalmente desacreditada no fundo, desesperançosa, insegura. Hoje em dia eu ainda trabalho essa questão da segurança. Dentro de mim eu ainda penso que eu não tenho esse potencial ainda para entregar conhecimento, né? Antes de fazer esse vídeo eu pedi muito a Deus, ao Espírito Santo, para me ajudar a fazer esse vídeo, que cheguem a pessoas que realmente estão precisando, né, desse vídeo, e não chegou para você à toa. Não chegou à toa, não chega. Eu tenho poucos inscritos aqui nesse canal. Nem sei quem são, né, os inscritos, que a gente nem sabe. Tem poucas visualizações, mas estou aqui, estou tentando, né, ter constância. Não é fácil a gente ter constância, porque são várias outras coisas que a gente tem que fazer. Eu fiz até um roteiro, porque eu me perco muito, vem muita coisa na minha cabeça, eu quero falar muita coisa e acaba que o vídeo fica extenso, fica difícil de assistir. Mas eu queria falar hoje sobre mentalidade, algo que eu tenho feito recentemente. Comprei o curso da Renata, acho que é Renata Góes, né? Se eu não me engano. E assim, sou apaixonada com os conteúdos dela. Comprei o de mentalidade, indico para vocês, é muito gostoso de assistir, porque são aulas como se fosse uma conversa mesmo, ela entra ao vivo com as alunas, né? E é uma conversa, assim, muito bacana. E aqui vocês estão vendo, né? Tem barulho de rua, tudo mais, iluminação, aqui tudo improvisado, eu não tenho microfone. E tá assim, mas tudo bem. Pra vocês verem aí, né? Às vezes você tá aí travado, né? Eu não tenho oratória boa, eu não tenho... estou tentando ainda, né, adquirir mais conhecimento, ter hábito de leitura, mas enfim, para não fugir aqui, ó. Fiz até um roteiro de mentalidade, né? Comecei a fazer marmita, né? Já é a segunda semana que eu faço, né, as marmitinhas. Essa semana eu vou tentar encaixar, para mim já tá mais difícil, né? Tem hora que o dinheiro aperta também, né? Então, assim, eu tô tentando criar essa rotina. Eu comprei umas marmitinhas de vidro, porque eu tava com umas de plástico, tentando melhorar. E são tantas coisas que a gente tenta melhorar, né, que a gente vai vendo, nossa, é tanta coisa pra você comprar, pra você melhorar. Você vai começar a fazer marmita, você tem que comprar marmita, você tem que comprar, sei lá, processador, que eu nem tenho aqui em casa, nem tinha, né? Eu e meu marido começamos a morar junto, muita parte, a maioria das coisas aqui de casa, né, foi
as pessoas dando mesmo, deu um guarda-roupa ali, deu um fogão aqui, né? E por aí foi muita ajuda mesmo, né? Graças a Deus, de muitas pessoas, eu nunca imaginava, né, isso acontecer. E às vezes você pensa, quem dera se acontecesse isso comigo. E eu também já pensei essas coisas, né? A gente sempre muito desesperançoso. E uma frase que eu aprendi nesse curso lá de mentalidade é: o homem é o que acredita ser. Então, o que você acredita ser e acontecer com você, né, a gente tem que dar permissão de merecimento das coisas boas acontecerem, né? E aqui, ó, eu vou entrar nisso aqui agora, ó. Comecei a fazer marmita, porque durante a semana eu vou encaixar aqui tudo, tá, pessoal? Durante a semana eu faço as unhas e eu vou simplesmente ali na geladeira, vou tirar de manhã a marmita, descer ela, que ela vai descongelando naturalmente, depois vou esquentar ela no horário do almoço. Eu vou comer saudável, nutritivo, porque eu vou tirar 3 horas, né, de um dia para fazer marmita para 7 dias ou até mais, se você preferir, né? Eu gasto 3 horas porque eu ainda faço uns lanchinhos também, umas sobremesas já com menos caloria, né? Então eu estou emagrecendo, então tem a questão da autoestima, tem a questão da saúde, né? Que física e emocional, quando você come o seu emocional, come bem, nutritivo, o seu emocional funciona melhor, seu físico funciona melhor, né? Eu comecei fazendo academia 2 vezes na semana. Agora eu faço 4 vezes na semana. Tudo tem seu tempo, né? Eu fiquei muito tempo fazendo 2 semanas, faltava às vezes a semana, né? Então tudo tem seu tempo, você vai trabalhando, entrega para Deus. Acho que o principal, antes de qualquer coisa que eu falar aqui nesse roteiro, é a gente ter uma conexão com o divino, seja qual a sua religião, a sua crença, ou se você não tem religião, se você não tem uma crença. É você ter essa conexão com o que criou isso aqui tudo, seja qual a palavra você denominar isso, né? Existe um divino, uma espiritualidade, uma camada que a gente não consegue enxergar, entender que está acima da gente, né? É você entregar isso, né? Para esse algo maior que está acima da gente, né? Que a gente sente, nós estamos cada vez mais sentindo, né, esse divino. Então, a gente ter uma relação, uma conexão. Esses dias eu vi uma moça falando assim, não tem como você ter essa conexão com o divino se você não busca. Seja qual sua crença, né, não quer dizer que eu não falo para você participar de uma religião ou uma igreja, mas você buscar essa conexão, essa conversa com esse divino, com essa consciência de amor, né, porque, né, mesmo que você tenha uma religião, Deus é amor, Deus é isso, né? Buscar esse amor, né? Esse puro amor que está acima de nós. Então, e Deus vai te mostrar tudo, né? Esse amor vai te mostrar completamente tudo, seu caminho a trilhar, né? Ele vai te dar a resposta. Ontem eu não fui na academia, mas hoje você pode. Isso vai conversar com você. Hoje você vai. Hoje você pode fazer diferente. E foi daí que a gente vai mudando, que a gente vai crescendo, que a gente vai melhorando. Ao barulho, pessoal, depois vou tentar tirar esse ruído aí de fundo, né? Mas enfim, e lá a gente fala sobre tudo, né? Nessas aulas de mentalidade. E ela falou sobre o livro Milagre da Manhã. Quando você começa a fazer as coisas que você quer fazer logo de manhã, você dá check, né, check-up nessas coisas, né, que você quer habituar a fazer melhor, né, se habituar a fazer algo saudável, bom para você, é mais fácil de você terminar o dia dando check-up em tudo, né? Enfim, você tem que descobrir o que funciona melhor para você. Por exemplo, ela acorda cedo e já faz academia, faz o Café com Deus Pai, ou ela lê, ou ela estuda, ela medita. Eu já funciono diferente. Eu tenho que atender minhas clientes primeiro de manhã, eu sinto que a minha tarefa já está feita quando eu atendo minhas clientes primeiro. Mais cedo possível, eu tento jogá-las mais cedo possível para eu já terminar os atendimentos. E prefiro fazer as outras coisas à tarde. Mas
Eu tenho a minha academia todo dia, 5 horas da tarde, é horário fixo, quer dizer, todos os dias não, 4 vezes na semana, de segunda a quinta eu tiro a sexta para descansar e tudo mais. E como eu tenho academia no final do dia e eu gostei, né, eu me habituei, eu gostei disso, o meu corpo descansa e tudo mais, eu tento ir um pouco mais cedo, chego lá umas 4h45, também para eu não perder o sono, porque se fizer muito tarde da noite, a gente fica eletrizado e você acaba não dormindo muito bem, aí no outro dia você já não quer ir, porque você já tá com sono, tá cansada, que você teve que trabalhar no outro dia. Enfim, então você tem que olhar tudo isso. E aí eu gosto de acordar, eu tento, né, respirar, fazer uma meditação, orar, conversar com Deus, né? Eu gosto de conversar, rezar, orar com Deus de manhã. Primeira coisa que eu faço, arrumo minha cama, né? Já vou trocando de roupa para eu acordar, já olho pro dia, né, pro amanhecer, porque aí sua mente vai entender. Durmo cedo também, porque para você seguir a natureza, a criação que Deus criou, né? Que esse amor, essa consciência maior, né, criou. Então eu gosto de acordar, de já abrir a janela, olhar a claridade, o amanhecer, os passarinhos cantando, conversar com Deus, agradecer por mais uma misericórdia divina, por essa luta espiritual, né, por mais uma chance, né. Agradeço, peço a Deus para abençoar o dia, para todos os clientes saírem satisfeitos, para dar tudo certo, né? Eu agradeço pela minha família, pelo meu marido, pelo meu relacionamento. Entrego para Deus o meu relacionamento, a minha família, meu íntimo, meu interior, minha alma, meu espírito, minha eternidade. Entrego para Deus, né? Que é onipresente, onisciente, onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade. Criador de tudo que existe, glorioso, grandioso, o alfa, o ômega, o caminho, a verdade e a vida. Eu sempre gosto de, né, igual o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Espero que um dia eu esteja nessa consciência, perto dessa consciência, mais próximo dele, né, desse reino dele. Que não nos falte, né, a comida, a nutrição, a comida de verdade, né, criada por ele, vinda dele, né, nascida por ele, não essas coisas fabricadas pelo ser humano que a gente fica ingerindo tanto, que é impossível a gente não estar ingerindo, né, porque é gostoso. Mas a gente se aproximar mais disso, né, do natural, de aterrar, pôr o pé no chão, porque é criação, ter contato com os animais. Lá em Gênesis fala que Deus fez os animais para ser companheiro, para ensinar o amor, né? Eu creio muito nisso, para ensinar o amor sem fala, mas com gesto, né? Então imagina se você estiver na imensidão do mar. Quando eu fui no mar pela primeira vez, eu falei, uau, ele realmente existe, que grandioso, que glória, né? Se você estiver no meio do mar e você vê uma baleia, você fala, uau, Deus criou isso, né? Deus fez Jonas ser engolido pela baleia, né? Penso que Jonas passou, se a gente for racionalizar para hoje, uau, imagina se eu for engolido por uma baleia, né? Você se colocar nesse cenário. Meu Deus, a Bíblia, né, ela tá repleta de sabedoria, né? Então, se você pedir ele para abrir seus olhos, tirar as vendas, para você ter sua interpretação ali no seu quarto, nossa, isso eu acho que é a melhor igreja que tem. O seu próprio quarto, seu próprio coração, né? Você com ele, sem máscaras, porque a gente tem as máscaras. Você vai numa padaria, você vai na igreja, você tem, né, o seu ego ali, seu julgamento, às vezes, né? Quantas pessoas aí que julgam a roupa da pessoa, o jeito da pessoa ali na igreja mesmo, que nem é lugar daquilo, né? Nem vai mesmo para ter essa conexão com o divino. Mas no livro O Milagre da Manhã fala sobre ler, fazer exercício físico, ter seu diário, visualização e afirmação. Aí vamos entrar nessas questões. Ler e estudar, né? Conhecimento, você está adquirindo conhecimento. Você lê um livro, você lê a Bíblia, que tem muito conhecimento, e tem outros milhões de livros, né, que dá para você entender ainda mais o que aquela Bíblia está falando, o que a Bíblia está falando, né? Igual Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, o Poder do Agora.
é mais esperto que o diabo. Tem livros aí maravilhosos, né? Porque eu lembro, às vezes, muito de padre, pastor falar de orar e vigiar. Eu ignorava essas palavras, orar e vigiar. E depois eu consegui ver um grande significado nessa palavra quando eu li O Poder do Agora, né? Uau! Eu acho que tudo se rodeia nisso, em orar e vigiar. Orar, você meditar, você respirar, você desacelerar, você voltar para você, voltar para Deus, voltar para o seu íntimo, para o interior, né? Não tem aquela palavra de Santo Agostinho que fala assim: eis que eu procurava fora o que estava dentro de mim, né? Então, quando você se volta para você mesmo, porque você é templo do Espírito Santo, você é criação do Criador, você é co-criador também. Você pode co-criar a sua vida, manifestar. Olha para você ver como que tudo entra no mapa mental. O Espírito Santo tá me ajudando aqui, eu creio nisso. E quando a gente fala de orar e vigiar, né? Você tá meditando, você tá tirando aquele peso do seu corpo, que às vezes a gente fica enrijecido com os ombros, tudo. Você descansa a sua alma, seu corpo, seu tempo, você tá aquele alto amor, praticando aquele alto amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama pouco, você vai amar o próximo pouco. Então, aonde que você tem que começar? Em você mesmo. Quando você tá bem com você mesmo, você vai tratar o outro bem. Agora, quando você tá mal, que você tá decaído, que sua vida acabou, você tá no fundo do poço, a chance de você tratar o próximo mal é grande. É muito grande. E isso dói em você. Porque você tratar mal o outro vai te doer mais ainda, porque nós somos todos irmãos e a gente faz parte de uma coisa só, do mesmo Criador, a gente vem da mesma fonte. Então você tá machucando a si mesmo, não tem como você se sentir bem fazendo mal para um bichinho, mal para uma outra pessoa. Você vai se sentir bem quando você faz algo bom para outra pessoa, né? É o melhor presente que tem. E aí engloba tudo isso, o que Jesus tanto falava, né? O que a Bíblia tanto fala. Então, orar e vigiar. Você vigiar os seus pensamentos, você se observar. O que eu tô fazendo? Por que eu tô tendo esse sentimento? Peraí, esse sentimento parece ser de inveja. É um sentimento humano. Mas de onde veio esse sentimento? Volta lá para sua criança interior. Por quê? Existia muita comparação. O pai ou a mãe ou alguém da família me comparava muito, ou uma mãe de uma amiguinha, sei lá, né? Você entrar para dentro de si. Então, o orar e o vigiar é um alto amor. E aí você vai começar a trabalhar a segurança, porque se você não se ama, você vai ser insegura, você vai ter autoestima baixa. E isso você vai fazer a vida inteira. Eu não tô falando isso para vocês, ela se ama e tudo. Não, eu tento praticar isso e muitas das vezes eu esqueço. Essa prática de me autoconhecer, de me voltar para dentro. Eu tô falando aqui, mas eu faço isso muito pouco, sabe? É algo que eu tenho que tentar trabalhar mais em mim mesma, a segurança, a autoestima, né? E aí entra também a terapia, porque a terapia, né, nesse horário vigiar, entra muita questão da terapia. Outra aqui, ó, diário, né? Eu achava isso muito bobo. Até hoje eu não fiz, eu quero comprar um caderno e a gente põe obstáculos, tá vendo? Autossabotagem. Eu quero comprar um caderno para começar a fazer isso. Eu tenho cadernos aqui, mas eu quero comprar um diário. A gente se sabota muito, isso já é uma sabotagem, né? Quero comprar um diário para eu poder começar a fazer isso. No final do dia, eu escrever minhas frustrações, minhas alegrias, minhas bênçãos ou não bênçãos, o que for, né? Já é uma conversa comigo mesmo, com Deus também. Já é uma oração, já é um tempo com Ele, né? Que você vai fazer. E nesse livro fala sobre isso. E aqui já entra também a terapia, né? Você tem uma terapia, eu achava besteira isso. Eu tinha um preconceito, eu tinha tabu com isso. E não, gente, a melhor coisa, a minha vida mudou. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Comecei a enxergar que certos cursos
era essencial para mim. Eu comecei a conseguir absorver cursos de verdade. Eu não conseguia absorver, comecei a conseguir ter hábito de leitura, de rotina, de mentalidade, de enxergar coisas que meus olhos estavam vendados mesmo. Eu comecei a fazer reprogramação mental e constelação. E tem um parecido com constelação que a Renata, que eu comprei o curso, ela faz, eu esqueci o nome. Não sei se tá aqui, quer ver se eu anotei em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Menino, acho que não vai estar aqui, mas parece com constelação. É um tipo terapêutico também que faz. Depois eu vou tentar trazer aqui o nome. Se vocês quiserem perguntar aí nos comentários, depois eu trago aí pra vocês o nome dessa terapia. E, gente, eu tinha preconceito e realmente, se a gente tem que tratar o emocional, você acaba tratando o emocional, o espiritual também, né? Então a gente tem que tratar. Claro que tem profissionais e profissionais, tem a design ruim e a boa, tem a professor bom, ruim e o bom, tem o médico ruim e o bom, tem o psicólogo ruim e o bom, tem o terapeuta ruim e o bom, né? Você tem que procurar aí um profissional bom, mesmo que for online, não for presencial, para você poder, né, tá fazendo isso daí. E aí eu coloquei aqui, ó, ler, que é estudar, exercício e alimentação, né? Porque não, às vezes a alimentação é mais importante ainda que um exercício, mas é claro que os dois têm que casar aí, né? Porque você vai melhorar a sua autoestima, você vai estar tirando um tempo para cuidar de você. Não é fácil, né, habituar a alimentação saudável e a exercício físico, mas o tentar tem uma força muito grande. Eu venho aprendendo isso, tá, pessoal? Às vezes você não vai comer bem hoje, às vezes você vai faltar da academia, mas amanhã você pode fazer diferente. Depois de amanhã você pode fazer diferente. Hoje, aqui e agora, você pode fazer diferente. O decidir, né? Decidir tem muito poder. Então, o decidir tem muito poder e o tentar tem muito poder. Tentar ser 1% melhor. O que eu posso fazer hoje que vai melhorar? É uma fruta? Fala que é bom a gente comer 3 frutas diferentes no dia. Mas se eu comer uma por dia, se você começar assim, você pode ter certeza que depois você vai estar comendo às vezes até mais variedade do que 3 variedades por dia. Então, o tentar, e não se preocupe com o tempo. Nem que se fique 1 ano comendo uma, porque tem gente que não come uma por dia. Então, o tentar tem uma força muito grande. O tentar é o início de um hábito, tá? Às vezes você vai ter 1 semana de hábito bom, depois vai ficar um mês ou mais sem esse hábito, mas depois você volta. O importante é tentar. E às vezes a gente, fiquei 1 mês sem fazer academia, sem comer bem, só comendo besteira. Tô exausta, tô com o espiritual arregaçado, tô com o corpo arregaçado. Já vai 30 minutos quase aqui, né, pessoal, de conversa. Vou aqui agilizar. Tamo quase. Planejamento, a gente planejar a vida, né, financeira, planejar o dia a dia. Então aí entra a agenda. A gente tentar, né, compra uma agenda pequena, um planner, né, uma barata, quer dizer, que pequena não, eu falei errado, né, o que você preferir, né, um planner aí para você se planejar. Essa semana eu já não consegui, né, planejar a minha agenda, mas eu vou desistir? Não. Né, domingo eu vou sentar, vou fazer diferente, vou planejar, vou escrever, né? Aconteceu algumas coisas que eu não consegui planejar, mas a gente sempre tem autossabotagem, a gente sempre se autossabota, a gente sempre tem desculpa que não tem tempo, mas a gente perde tempo no celular, que é outra coisa, já aproveitando aqui para engajar, questão do celular. Muitas das vezes a gente tem desculpa que não tem tempo, mas a gente perde horas no celular, horas na preguiça. Eu terminava de atender, me sentia cansada, ia deitar. Olha pra você ver, já era uma depressão, sei lá, né? Aí eu fui na médica, comecei a tomar remédio de vitamina, né? Vitamina. Comecei
Eu falei isso na terapia, né? Já tava não tendo dinheiro para terapia de novo, porque já tava ficando exaurida, falava que eu tava cansada. A gente foi trabalhando isso, então minhas vendas foram abrindo para essas coisas a partir da terapia também, né? Que eu tava jogando meu tempo fora, né? E às vezes isso nem é dito lá na terapia mesmo. A gente vai conversando e você vai analisando, você começa a entrar nessa autoanálise. Depois que eu também tive o hábito de leitura, graças à terapia, que eu tinha fome e sede de conhecimento, mas tinha um bloqueio. Né? É tanta coisa, tanta sujeira que tem ali na sua mente, e a terapia, a reprogramação mental, ela vai limpando para deixar espaço para coisas novas e boas, hábitos bons virem, né? Então, olha para você ver como que tudo vai casando aí, gente. Tudo vai casando. Visualização, você já manifesta. Aqui fala sobre ler exercício no Milagre da Manhã, meditar diário, visualização e afirmação. Eu coloquei aqui mais, né? Orar, alimentação junto com exercício, ler e estudar, a Bíblia também, né? Planejamento. Visualização, você já visualiza, sua mente está visualizando, tendo imagens o tempo todo na sua cabeça. É começar a se vigiar para ver o que você está deixando aqui dentro. Né? É difícil, vai ser difícil. Não se julga, não se martiriza muito. Deixa aquele pensamento passar, tenta ter outro pensamento, né? Ah, você tem um sonho, vem um pensamento ruim, intrusivo. Tenta vir com um pensamento de um sonho bom, né? Um sonho que você tem, né? De construir sua casa, alguma coisa assim. Eu tento fazer isso. A gente sempre tem visualizações e manifestações. Você já manifesta sua vida. Você já manifesta o seu problema. Você já manifesta sua falta de merecimento. O que tem interno? É o vigiar. O que tá passando aí na sua cabeça? Fica uma vigília aí, porque tem pensamentos que passam aí na sua cabeça que às vezes tem uma suma importância para você voltar para dentro de si. Às vezes é um bloqueio, às vezes é algo que tá te impedindo de crescer. Mas aquele pensamento sorrateiro que você não dá muita atenção para ele, né? Porque você não se vigia, você foge de si mesmo. A gente foge 24 horas de nós, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a gente não é só isso, gente. A gente é divino, a gente é filho, né, de Deus, do Criador que criou tudo isso daqui. Então a gente tem luz dentro da gente, a gente pode ser mais. Ele pode te transformar, te reestruturar, né? Começa a ouvir músicas diferentes, né? E é o decidir, é o começar, é o tentar, né? Não tô falando assim, eu escuto muita música ruim, ela tá falando isso, e muita música ruim, assim, às vezes não é música ruim a palavra certa, né? Eu escuto música que não vai acrescentar em nada pra mim e tudo mais, né? Sobre sofrência. Aí você vai sempre manifestar isso pra sua vida. Sempre vai trazer isso pra sua vida. Sofrência, funk, a batida é legal, eu gostava muito. É legal, talvez, em certos ambientes, né? Mas tem muitos funks que, né? Não precisa nem falar, né, gente? Eu gostava. O batuque é muito legal, é dançante e tudo mais, mas a gente tem que começar a vigiar nosso dia, né? Será que tá sendo produtivo? Será que tá sendo bom pra mim, realmente? Você pode escutar uma vez ou outra, não tô falando pra proibir tudo, mas o ambiente faz você, né? Suas amizades faz você, quem te cerca faz você. Então você tem que começar a reciclar isso. Tem coisas que não vai ter como, às vezes vem da família mesmo, né? Então, se blindar e o que você puder evitar também, né? Evitar certas amizades, evitar certas... mudar totalmente mesmo a vida, infelizmente, né? Mudar hábitos, mudar de ambientes, mudar de certas decisões na vida, né? Na Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Se você anda com 5 fofoqueiros, você vai ser o 6º fofoqueiro, né? Então é assim, olha, ser 1% melhor, o que você pode fazer hoje, amanhã e depois de amanhã, que vai ser um pouco melhor? Vou começar a fazer exercício em casa, não tenho
ou caminhar, né? Você já vai melhorando, a sua vida já vai mudando. Ah, vou começar a me alimentar melhor. E realmente, gente, a gente gasta R$ 100 com pizza no final de semana e R$ 100, não tô falando pra gente parar de comer pizza, mas a gente comia todo final de semana e sem ter muito dinheiro, um trem mais esquisito. E faltando dinheiro, a gente pegava aquele trocado ali, o único dinheiro que tinha para comprar uma pizza, para no outro dia não ter dinheiro. E com R$ 100 você faz um comprão na banca de verdura, você ia nutrir seu corpo, seu emocional ia ficar melhor, seu corpo ia ficar melhor, seu dia ia ser mais produtivo, mas você gasta a pizza com um dia, porque você vai na banca com R$ 100, o que você compra dura mais dias do que um dia só que é a pizza, só aquele momento, né? Claro que a gente pode comer a pizza, né? Mas a gente começou a passar não a comer só final de semana, até dia de semana, e sem ter dinheiro. Não sei o que a gente fazia, o que a gente arrumava. É porque realmente a gente tem vendas, a gente não vê o que a gente tá errando, né? Então é pedir a Deus, Deus faz isso com a gente, né? E Ele manda pessoas usadas por eles, igual minha terapeuta, minhas clientes, né? Seus pais, novas amizades, ou até as amizades que você já tinha, que às vezes já falava sobre isso com você, né? Para você mudar esses hábitos seus. Então, tentar mudar ambientes, começar a participar de outras coisas, em vez de ir num barzinho. Participa de um, sei lá, um network, algo de mentalidade, compra um curso de mentalidade, outra coisa, né? Então, cuidar do seu dinheiro, igual eu tenho aqui a minha empresa, quando ela girava menos dinheiro, né? Quando eu comecei a passar a organizar um pouco meu dinheiro, começa a fluir mais, entrar mais. Quando você começa, igual eu não tinha horário para começar, terminar, se me sentia cansado, porque às vezes mesmo se eu trabalhar, atendesse pouco, às vezes eu atendia uma de manhã, outra lá no final do dia. E aí eu dava aquela sensação que não estava trabalhando, mas eu já trabalhava 4 horas. Para atender duas, eu atendia 4 horas naquela época. Duas de uma, duas de outro. 4 horas de trabalho, dava aquela sensação que eu não estava trabalhando, às vezes acontecia muito isso, umas 6 da manhã, umas 6 da noite, dá 12 horas, e dava aquela sensação que eu não estava trabalhando durante esse tempo e arrumava um tanto de outra coisa na casa, para trabalhar na casa, ou muitas das vezes, né, porque a gente já fica cansada, não tá fazendo exercício nem nada, o corpo tá ruim, ficava deitado o dia todo, né? Se sentir aquele cansaço para fazer a outra das 6. E é aquele altos e baixos que você vai vivendo, porque você não tem rotina. E outra coisa que eu vou entrar aqui com você sobre rotina. Você já tem uma rotina, isso você pode ter certeza. Mas é uma rotina, muitas das vezes, ruim, né? Começa a se observar, a se vigiar. Você já tem uma rotina. Ah, sempre assisto televisão, todo dia, tantas horas por dia, né? Eu comecei a deixar as telas muito, né? O celular é algo que eu tô trabalhando ainda, mas eu já diminui muito. Já deixei no modo noturno, no modo que tem aquela luazinha, né? No caso, no iPhone. Mas para não ficar recebendo mensagem, até para isso mesmo, para o meu horário de atendimento, eu respondo. No meu horário que eu não tô atendendo, eu vou descansar, porque senão você fica cansada. Eu não tinha horário, né? Então eu mudei tudo isso na minha vida. Eu coloquei horário, né? O horário que seria bom para mim também, porque eu também tinha que olhar o meu lado, né? Eu tento ter muita flexibilidade com as clientes, tento fazer o máximo que eu posso para as minhas clientes, mas eu também tenho que olhar para mim, para o meu conforto, para o meu bem-estar, até para eu entregar o melhor para elas, né? Então, dentro do possível, eu olhei um horário, agora eu trabalho de 6 às 4 da tarde, tento sempre terminar antes, né? Antes até das 4 horas, e eu vou tentando encaixar da melhor forma, né? Por exemplo, na sexta-feira, hoje eu já vou atender a última 4 horas, porque não tinha outro horário, mas depois disso eu já não atendo mais. Isso é o máximo que eu já faço, atender 4 horas, porque eu já vou terminar depois das 4. Mas eu tento sempre o máximo possível, e isso só na sexta-feira, porque eu não tenho academia. Eu sempre tento olhar com a pessoa se ela pode vir mais cedo para eu terminar 4 horas ou até antes desse horário. Geralmente eu termino aqui antes desse horário. Isso são exceções mesmo, e nem é todo mês que eu faço isso,
né? Porque eu tento priorizar, eu prefiro começar às 5h30, começar uma unha às 5h30 para terminar meu dia mais cedo, tá? E comecei a colocar horário, não tinha. Comecei a fazer as marmitas, comecei a ter o planejamento na agenda, porque aí tendo a agenda eu vou tentar dar check-up naquilo ali, eu organizo a minha mente, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só leio ali e faço. Porque se você não tiver a agenda, cara, dá tudo errado, né? Porque você não sabe o que você tem que fazer. Se tá lá na agenda criar conteúdo, você vai sentar e vai criar um conteúdo. Você já deixou, sua mente se sente cansada de ter que ficar planejando tudo. Se você tira um dia, 30 minutos ou menos para você planejar a sua semana toda, e você tá descansado, você só vai lá na agenda e vai olhar o que você tem que fazer. Só isso. Claro que pode ter imprevisto, surgir outras coisas que você tem que resolver, é óbvio, mas isso já organiza o seu dia, né? Você começa a ser mais produtiva, porque se você não tiver esse planejamento, com planejamento você vai fazer mais coisas, você vai ver o tanto, com planejamento eu vi o tanto que eu estava perdendo tempo com o celular, que eu podia estar produzindo alguma coisa, né? Porque se eu não tivesse colocado na minha agenda hoje que eu ia fazer um vídeo, criar um vídeo agora pro YouTube, às vezes eu estaria fazendo outra coisa, rolando a tela do celular, né? Então, ou julgando de outra forma meu tempo fora. Sendo que eu posso estar aqui fazendo um vídeo, criando conexão, tendo visualização, futuramente, né? Criando aqui um YouTube com estrutura. Mas enfim, poder na palavra, né? Que é afirmação. Quando você fala, eu não consigo, isso, você começar a mudar isso, na Bíblia mesmo tem vários versículos. Deus criou o mundo pelo verbo, a gente tem força por aqui, nós somos filhos dele. Deus criou a semelhança a ele. Então a gente tem muito poder na boca, na palavra, né? Então você tem que tomar cuidado com o que você se afirma, né? Para você mesmo. E falar coisas positivas para você mesmo. Isso muda a vida completamente, a forma como você trata você mesmo, né? O perdão, né, com você mesmo. O perdão com o outro, para você também tirar essas correntes de você mesmo que você tá trazendo só você mesmo. O perdão tem muito poder, mas ele é muito complexo, muito profundo, muito difícil, muito desafiador muitas das vezes. Mas você tem que voltar para si mesmo, como sempre eu falo, né? O vigiar, o orar, o voltar para si, o auto-amor. O auto-amor tem várias coisas aí, ó. Autoestima, perdão até para você mesmo, se perdoar. Nossa, perdão para mim mesmo, às vezes que eu deixei muitas pessoas me maltratarem. Às vezes você não precisa de fazer igual, você nem deve, né, fazer igual, porque você tá sendo igual àquela pessoa. Mas falar com ela, fulano, o que tá acontecendo? Por que você tá me tratando dessa forma? Isso quer dizer mais sobre você. Você tá tudo bem? Se volta para si mesmo, para ver o que às vezes é algo de uma criança interior. É difícil, né, gente? Não é fácil, realmente. Mas a gente tentar mostrar de alguma forma pra pessoa que o que ela tá fazendo não tá legal, né? E muitas vezes a gente vai ter que falar firme mesmo, né? Vai criar um desconforto ali na pessoa, né? Porque muitas das vezes a gente apaga o nosso brilho para não causar desconforto na outra pessoa. E isso é errado, né? A gente não pode fazer isso com a gente mesmo. Outra coisa que eu queria falar é sobre comprar tempo, né? Eu achava besteira essa questão de ter um robozinho em casa, de pagar uma pessoa para limpar a casa. Eu achava, as pessoas, o que as pessoas vão achar de mim? A gente tem muito isso, né? As pessoas vão achar que eu sou preguiçosa, né? Às vezes até a família do marido da gente mesmo, né? As pessoas vão achar que eu sou uma mulher preguiçosa, que eu sou, ou até sua família mesmo, quem for que seja, vai achar que eu sou preguiçosa, que eu tenho muita mordomia, se eu for comprar um robozinho, se eu for comprar uma lava-louça, se eu for pagar uma pessoa pra limpar. Mas não, você tá comprando tempo.
Nesse momento que você pôs a lava-louça para funcionar, o robô para funcionar, a máquina de lavar para funcionar e pagou uma faxineira uma vez na semana, nem que se for meu horário para limpar sua casa, que é o que eu faço aqui, você tá descansando, você tá trabalhando, você pode estar resolvendo alguma coisa, né, da sua vida pessoal, profissional. Então você está comprando tempo. E fazer as marmitas, né? Você compra muito tempo. Você tira aí 3 horas de um dia para você fazer marmita para semana, lanche para semana. Além de você estar cuidando da sua saúde, ser mais produtiva, nutrir melhor seu corpo, porque às vezes, né, na correria da semana você faz uma mistura qualquer, você nem come bem, ou você pede uma marmita, você nem sabe a procedência dessa marmita também, né? Você nem tem muito aquele ditado, né, que no restaurante você sai empazinado, aquele cansaço depois, aquele sono demais, nossa, você fica até meio lerdo, né? É normal até você ficar um pouco, mas nem tanto. E logo depois você já sente fome também. Tem aquela coisa de às vezes colocar alguma coisa na comida pra você se sentir saciado, né? Então, eu tirei muita coisa também. Tô tentando tirar lanche, né? Claro, eu posso lanchar, posso pedir algo diferente, posso. Mas a gente diminuiu muito, a gente pedia muito. iFood, né, que o pessoal fala. Sorvete, açaí, né? Diminuir, fazer uns doces, procurar na internet, parar de seguir. Eu começava a assistir, sei lá, Diário de um Vampiro, seguia o elenco inteiro, de várias séries e filmes que eu assistia, porque eu, igual eu falei com vocês, assistia muito. Pra quê? Não tem necessidade, legal a série, mas não precisa de seguir o elenco inteiro. Não precisa de seguir cantores, atrizes, MC, sei lá do que. Nossa, página de fofoca, eu parei de seguir isso tudo que não me acrescenta, comecei a seguir outras coisas que vai me acrescentar marmita saudável, como implementar hábitos novos, rotina, coisa de mentalidade, de expansão que vai ser produtivo para mim, né? Mulheres que me inspiram, né? Dentro da minha profissão, fora da profissão também, de empreendedorismo, de negócio, de rotina, né? De como mulher também, de coisas de mulher. Então, tudo isso, comecei a parar de seguir, né? Eu seguia muito mais do que eu era seguida também, mudei tudo isso, né? E Deus vai te mostrando também as coisas que você já tem que mudar na sua vida, né? E enxergar e agir como um negócio, se você tem negócio aí. Eu não enxergava. No fundo mesmo, eu enxergava como um bico, ou como uma profissão que não era muito valorizada, como uma profissão, às vezes nem tanto como um bico, mas enxergava como todo mundo enxerga muitas das vezes a profissão de nail design, de faxineira, né? E realmente tem, né? Eu era essa profissional que eu mesmo não enxergava como um trabalho próspero, que muitas das vezes é um trabalho que você já começa ganhando um salário mínimo. Se você fazer o mínimo ali, você já vai ganhar 5 a 10 mil, fazer o mínimo. Se você fizer um pouco mais ainda, você já vai virar instrutora, que tem um ecossistema grande aí. Realmente, você pode ser instrutora, você pode criar sua própria marca de produtos, você pode, né? A gente vê profissionais aí fazendo várias coisas, vendendo o seu próprio produto, vendendo curso, vendendo vários cursos, né, de mentalidade, de negócio, não só de aprender a fazer a unha, né? A base da nossa mesa, do nossa profissão, que é a mesa mesmo, né? Que seja a fatura ali muito. Você pode fazer vídeo pro YouTube. Então, tem várias formas de você ganhar dinheiro, né? Na sua própria, no seu próprio empreender, né? Então, você enxergar mesmo com o negócio, abrir o MEI ou o que tem que ser aberto aí, né? Dependendo de como que gira seu dinheiro ou como que for, abrir o MEI, ter uma conta de separar seu profissional do pessoal, ter uma conta do profissional e uma do pessoal, né? Ter o MEI vai enxergar mais isso como, né? Ter um fundo de emergência, um dinheiro de emergência, começar a investir. Se você não cuida do seu dinheiro quando você tem pouco, na Bíblia tem isso, né? Se você não cuida do pouco, então você não vai ter você não vai cuidar do muito,
e dificilmente você vai ter o muito. Porque se você não cuida do seu dinheiro com pouco, você já viu uma empresa que gira muito? Não saber quanto que entra, quanto que sai, se uma pessoa roubar ali não vai nem saber. Então você tem que, não existe uma empresa grande que não tem administração financeira, né? Então se você quer crescer, né? Eu não falo assim, ai, vê lá, nossa, que eu vou pensar tão grande que eu vou crescer como uma empresa que faz milhões. Não é isso, né, que eu quero dizer. Mas para você crescer, né, todo mundo quer crescimento. Para você crescer, você vai ter que cuidar do seu dinheiro, porque tá nesse crescer, precisa disso. Para você chegar aqui, você é escadinha, então é começar a cuidar do dinheiro, começar a fazer terapia, começar a comprar tempo, começar a lidar melhor com você mesmo. O segredo tá muito em você mesmo, né? O segredo tá na gente, que é buscar a Deus. Buscar a Deus já te fala isso, né? Ele mesmo fala sobre isso. Você se amar, você procurar ele vai te mostrar todos os caminhos. Todos os caminhos serão acrescentados. Se você procurar ele, todos os caminhos serão acrescentados. Então, fazer o que precisa ser feito, né? Eu falei de tentar, de rotina, e a gente sempre pensar, a gente já é adulta, apesar de sermos seres muito imaturos, né? Eu tive uma trava para fazer esse vídeo, era para eu já ter feito esse vídeo mais tempo, porque tem muito tempo que eu não jogo vídeo pro YouTube, não subo vídeo. Fiz semana passada e o vídeo não saía, sempre acontecia alguma coisa e não saiu o vídeo. Mas eu tinha preguiça de fazer um roteirinho. Fiz aqui com a letra feia, rápida, mas eu fiz para não me perder e já vi que foi melhor aqui. Já começou a iniciar melhor. Então, ter paciência, tentar ter constância, rotina. E eu acho que é isso, pessoal. Tem hora que eu me perco aqui, é muita coisa que vem, né, na minha cabeça. Mas é isso. E eu vou tentar agora fazer outros vídeos, né, também para subir pro Instagram, né? Eu tenho aqui um tempo antes de começar a atender hoje de novo. E eu tô usando esse tempo para já criar aqui conteúdo. Eu espero que chegou até você isso. Espero que você tenha tido entendimento. Espero que te ajude de verdade, de alguma forma. Eu vim de origem muito simples, assim como muitas outras profissionais da minha área também veio, né? Cada um, gente, sabe da sua realidade. Às vezes a gente pensa assim, nossa, a realidade de fulano é muito fácil, é muito bom, né? Às vezes você vai me ver aqui, você vai falar, nossa, a realidade dela é muito fácil, é muito boa. Mas não, gente, eu já tive no fundo do poço, só Deus sabe também do que a gente já passou, só Ele. Às vezes nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho, nem amigo, ou quem está mais próximo sabe. Só o que está dentro do seu coração, só Deus que sabe das suas lutas diárias, né? E só Deus sabe também o que você já passou. E quem está perto de você muitas das vezes reconhece e sabe o que você já passou. Às vezes você me vê aqui agora, mas você não tem noção do que eu já passei, da responsabilidade que eu já tive que ter, da minha realidade, né? Então, cada um sabe da sua realidade, né? Muitas vezes eu não quis falar sobre isso, né? Sobre isso, mas eu acho que é necessário muitas das vezes falar, né? Eu tenho a minha mãe, né? Que é o meu bem mais precioso, graças a Deus, aqui na terra, né? Minha mãe, meu pai, tem meu tio. Fui criada, né? Na mesma casa da minha avó já faleceu, ela me ajudou a criar, fui criada por avó, porque minha mãe adoeceu no pós-parto, ela foi diagnosticada com esquizofrenia, né? E muitas das vezes eu troquei esse papel com ela, eu tive que ser mãe dela, né? Muitas das vezes. E hoje eu tento trabalhar isso, porque ela não é superior a mim.
Eu tenho que trabalhar tudo isso. Eu não posso ser mãe dela. Muitas das vezes, né, a maioria troca, né? A gente não pode, a gente tem que respeitar essa hierarquia, né? Ela é sua mãe, ele é seu pai, eles são de outra geração. Eles têm também, são seres humanos também. É claro que cada um tem uma história aqui, né, pessoal? Cada um tem uma história aqui. Cada um tem uma história. E a gente tem que respeitar cada história, né? Eu tô trazendo a minha história aqui para vocês, né? E não é fácil, né? Meu tio também tem a esquizofrenia. Então eu cresci nesse lar com meu pai, que foi mãe. Meu pai foi mãezona. Gente, só quem tá perto sabe o quão grande o meu pai foi, porque ele cuidou de mim, da mãe dele, a avó, que me ajudou a criar dentro das condições dela, porque ela também já era mais idosa. O meu tio e minha mãe, né? Ele cuidou de nós todos e de mim. Ele foi mãe, ele foi um marido maravilhoso, porque muitos aí, né, largam, né, a esposa. Ele cuidou muito da minha mãe e cuida até hoje, né? E não é fácil. Só Deus sabe, gente, como que é, né? O cuidador, muitas das vezes o cuidador é o que mais precisa, né? E eu tive que ajudar meu pai, então eu criei uma responsabilidade muito cedo, desde criança, eu percebi isso, e eu acho, para isso mesmo, né? Para ajudar, pra gente tratar um ou outro, porque a gente não vem à toa, né? Pais não vem à toa como pais e filhos não vêm à toa como filhos daqueles pais, né? Então tudo tem um porquê. Deus tem propósito em tudo, né? E vim da roça, né? Então, assim, tudo tem um propósito. Eu estou aqui, ó, começando no YouTube, não tinha celular bom para gravar isso, não tinha memória, né? Eu luto ainda com isso daqui, com memória no celular. Eu troquei com meu marido esse celular para poder ter memória, para eu conseguir gravar, para a gente ter a tentativa, né, de chegar. Claro, eu peço a Deus no meu coração para o primeiro lugar, para isso ajudar pessoas e consequentemente isso me ajudar também, né? Mas espero, esse vídeo não chegou à toa para você, deu 50 minutos, deu quase 1 hora de vídeo, né? Então tem menos alcance, mas eu espero que ajude de fato e de verdade vocês nesse vídeo. Um abraço.